Existe uma história que diz que lá nos anos 70, quando os tratamentos para o câncer ainda não eram tão avançados como os de agora, que uma artista asiática descobriu que a sua jovem filha estava com um grave tumor na boca. Desesperançada pelos médicos, que acreditavam que a doença da menina não teria cura, e principalmente muito desesperada, essa mulher resolveu tomar uma atitude drástica. Ela rezou para uma entidade do mal pedindo por uma cura milagrosa, e ele, se manifestando na sua frente, aceitou curá-la, contanto que ela criasse um personagem muito popular como forma de simbolizá-lo e dessa forma espalhar seu nome para o maior número de pessoas. E se segurando no fato de que bichinhos bonitinhos são muito populares, ela desenhou uma menininha fofinha com um aspecto de gato e como forma de selar o pacto, ela a desenhou sem boca, representando assim a cura para o tumor da sua filha. E para esse desenho, ela deu o nome de Hello Kitty, sendo Kitty o suposto nome daquela tal entidade. Tire isso de perto de mim! Bom, eu tenho certeza absoluta que você já ouviu essa história, né? Até porque essa é uma das creepypastas mais antigas e populares da internet, que existem por aqui desde que ainda tudo era mato. E que talvez você não saiba, mas é uma teoria muito conveniente para os criadores reais dessa personagem, já que por causa da sua popularidade, quase ninguém encontra informações, quando vai lá no Google pesquisar sobre a origem da Hello Kitty, que cerca de 30 anos antes da sua criação, já existia uma outra gatinha branca, com uma roupinha que, aliás, era bem parecida e que também não tinha boca. Seria essa a verdadeira origem da Hello Kitty? Completando em 2024 incríveis 50 anos e sem ter envelhecido nada durante todas essas décadas, é sério, eles nunca mudaram o design dessa personagem até agora. A Hello Kitty, ou melhor dizendo, a Catherine George White, que é o seu nome oficial completo, é uma garotinha britânica moradora dos subúrbios de Londres, que curiosamente possui uma aparência de gato. E não, ela não é uma gatinha como muitos pensam, mas sim uma garotinha, até porque ela possui uma gata de estimação, que sim, age como um animal normal. E a explicação para o fato dela parecer um animalzinho, segundo os próprios criadores, é a mesma utilizada pelos personagens da Disney, como o Mickey e o Donald, que apesar de terem aparência de animais, são considerados pessoas. Uma boa comparação sobre isso seria relacionar a Hello Kitty e a sua gatinha com o Pluto e o Pateta. Já a explicação para ela não ter boca, segundo novamente os seus criadores, é para representar que ela fala com o coração e não está vinculada a nenhuma língua, sendo então uma personagem do mundo. Eu já vi isso! Bom, criada em 1974 por uma empresa japonesa que se especializou na criação desses personagens fofos para estampar produtos, a Sanrio, a Hello Kitty é, sem sombra de dúvidas, uma das marcas femininas / infantis mais populares de todos os tempos. O rostinho dela estampa de tudo, passando por brinquedos, produtos escolares, alimentícios, vestuário, acessórios e até mesmo joias. Tudo que você possa imaginar, muito provavelmente já teve o rostinho dessa menininha estampado. Isso sem falar nas adaptações. Hello Kitty tem uma lista imensa de jogos para videogame, músicas, histórias em quadrinhos e principalmente animações, né? Que é a parte que mais nos interessa. E haja animações. Para você ter uma ideia, Hello Kitty já teve de tudo, desde séries onde ela agia meio como uma atriz, interpretando vários papéis diferentes de vários contos de fadas, passando por histórias mais tradicionais, dela convivendo com a sua família e amigos, e em várias dessas, aliás, ela possuía sim uma boca. Daí também houveram séries em stop motion, séries de aventura, em computação gráfica e até mesmo uma onde ela enfrentou os robozão gigantes de Gundam. Pois é, tem desenho para literalmente todos os gostos. E hoje, além de eu te mostrar todos eles, eu também irei contar a história por trás dessa personagem. Eu sei que existem muitos outros vídeos e sites que falam ou sobre a creepypasta para criar polêmica, ou então como ela foi verdadeiramente criada pela Sanrio para estampar uma carteirinha e todo aquele blá blá blá. Mas eu tenho certeza que você não viu em nenhum outro lugar que muitos anos antes dessa personagem ser criada, existiu uma outra gatinha sem boca muito parecida com ela, mas criada por uma outra empresa. Seria esse um caso de coincidência? E o pior é que a Hello Kitty não foi a única dessa franquia a estar envolvida numa suposta acusação de plágio. A sua amiga Cat também passou pelo mesmo. Existiu uma versão bem parecida com ela, criada 20 anos antes, mas feita por uma outra empresa.
Então vem comigo entender todas essas tretas por trás da Hello Kitty. Bom, e a nossa história hoje começa exatamente no ano de 1960, com esse japonês aqui chamado Shintaro Tsuji. Nascido no ano de 1927 e herdeiro de uma família bem rica e tradicional lá do Japão, uma família que, aliás, se diz ser descendente do Masakaji Yamagata, um grande general lá da época do Japão feudal, na sua juventude ele já demonstrava que tinha uma veia inteligente e empreendedora. Para se livrar do serviço militar obrigatório durante a guerra, ele ingressou numa faculdade para estudar química, e com o que ele aprendia nas aulas, ele aproveitava para tirar um dinheirinho por fora. Como na época da guerra os produtos eram escassos, ele decidiu montar uma pequena fábrica para fazer sabão e vender para o mercado negro, ou seja, ele já era um empreendedor desde jovem. Porém, após se formar, ele ainda não seguiu por esse ramo. Ele decidiu seguir carreira como funcionário público, local onde ele ficou até se aposentar em 1960, que foi quando ele decidiu fundar a sua própria empresa, a Yamanashi Silk Center, uma loja que nasceu focada em produtos finos, como itens de seda ou artigos de luxo importados, e que acabou fracassando. Ao ponto do foco ter mudado do luxo para coisas mais populares, como produtos pequenos de vestimenta ou decoração, as coisas que a gente chama aqui no Brasil de bugigangas. E foi nessa mudança de ramo que o nosso amigo Shintaro descobriu o tipo de produto que o povo japonês queria. Um dos novos itens da sua loja era uma sandália de borracha com desenhos florais. E vendo que deu certo, a partir disso ele passou a estampar todos os cacarecos que ele vendia com desenhos. E para fazer as artes, a princípio ele foi atrás de mangakás para usar os personagens deles para estampar os seus itens. Porém, ele cansou de pagar tantos direitos autorais e por isso, a partir do começo dos anos 70, ele passou a contratar artistas freelancers para criar os seus próprios personagens. O primeiro deles surgiu em 1973, que foi esse ursinho aqui chamado Koro-chan. Já o segundo veio no ano seguinte. Em 1974, o Shintaro contratou uma designer chamada Yuko Shimizu para projetar mais um personagem fofo, e foi ela que projetou a Hello Kitty, a menininha com aparência de gatinho e que tinha como inspiração para seu nome a gata de Alice no País das Maravilhas, que também se chama Kitty. Esse aqui foi o primeiro produto que a Hello Kitty já teve, um porta-moedas de plástico, e que incrivelmente se tornou o item mais vendido do Japão naquele ano. E com o sucesso dela, é claro que com o passar dos anos a sua turminha cresceu, né? Em 1975 surgiu a sua melhor amiga, a My Melody. Em 1976 foi a vez da Kate, daí depois veio a Fifi, o Joji, o Joey, a Judy, o Molly, o Rory, o Thomas, o Chip, o Tim, a Tammy, a Amy, a Yasa, o Eric, o Harry, o Tracy e até mesmo uma irmã gêmea, a Mimi. Essa é a Mimi. Ela é minha irmã. Pois é, essa personagem também tem uma irmãzinha gêmea. E isso só falando das personagens do universo da Hello Kitty, tá? Isso porque ela interage também com outras franquias da sua empresa, que foram sendo feitas ao longo dos anos. E devido ao enorme sucesso com esse tipo de franquia de personagens fofos, e visando alçar voos internacionais, o Shintaro decidiu alterar o nome da sua empresa, que de Yamanashi Silk Center passou a se chamar Sanrio, que na visão dele era um nome mais forte internacionalmente. Bom, mas até agora a gente só falou sobre a parte legal por trás da história da Hello Kitty, a história de sucesso. Então vamos cavucar mais um pouquinho para chegar nas tretas. Encrenca. E a primeira tem a ver com essa personagem aqui, uma gatinha branca com uma roupinha colorida e com um detalhe muito característico: ela não tem boca. Um desenho que qualquer um diria ser uma cópia da Hello Kitty, né? Sim. Mas só que não. Ela foi criada há muito tempo antes do Shintaro sequer sonhar em abrir uma empresa. A sua criação é datada do ano de 1945. E esse bichinho se chama Musty, um personagem de quadrinhos criado na Bélgica por um cartunista chamado Rai Goossens. Então, não tem como a gente saber se essa personagem chegou no Japão e se a Yuko Shimizu teve ou não algum contato com ela, mas comparando os dois, as semelhanças são enormes, né? Porém, o seu criador nunca alegou plágio nem nada, então acho que podemos considerar apenas como uma coincidência. Eles são inteligentes, vão entender.
entender. Mas já um outro caso de suposto plágio envolvendo a Hello Kitty, esse sim deu briga nos tribunais por vários anos, que foi a envolvendo essa personagem aqui, chamada Miffy, uma coelhinha de uns livros infantis holandeses, criada no ano de 1953, por um artista chamado Dick Bruna, e que se parece muito com a Cat da Hello Kitty. E nesse caso sim, o artista holandês foi atrás dos seus direitos e acusou formalmente a Sanrio de plágio. Isso é terrível. Eles travaram uma treta judicial por anos, até que entraram num acordo em 2011, onde eles inclusive decidiram doar juntos dinheiro para ajudar as vítimas do terremoto de Fukushima, como forma de selar a paz entre eles. Mas e aí, achou esses personagens parecidos? Mas, deixando as tretas de lado, vamos também falar um pouquinho sobre os desenhos, né? Que é o foco aqui do canal. E o primeiro deles foi lançado em 1987, o Hello Kitty's Fairy Tale Theater, que era uma série onde a nossa protagonista e seus amigos interpretavam um conto de fadas diferente a cada episódio. O teatrinho da Hello Kitty apresenta Cinderella Kitty. Uma curiosidade é que eles decidiram dar uma boca pra essa personagem, pra ela poder falar, né, durante as cenas, que foi algo que continuou acontecendo em boa parte das animações feitas pra ela. Vamos, anime-se, gatinha. Nossa, quem é você? Eu sou sua gata madrinha. Levanta. Quietinha. Miauzinho, essa sou eu. Para de miar e vamos. A temática de representar contos de fadas se manteve na série de especiais chamada Hello Kitty e Amigos, de 1989, que é uma série de especiais que foram lançados em vídeos por vários anos lá no Japão. E a nossa menininha gato só foi ganhar mesmo uma série mais tradicional, mostrando seu cotidiano com a sua família e amigos, em 1994, com outra série de especiais para vídeo chamado Crescendo com a Hello Kitty, que foi um desenho mais focado em ensinar coisas práticas para as crianças. Já o primeiro programa para TV dessa franquia só foi surgir em 1999, que no caso foi o Paraíso da Hello Kitty, que mesclava pessoas fantasiadas como personagens do desenho interagindo num palco, com episódios curtos de 10 minutos de duração, mantendo o estilo da vida cotidiana da série anterior, com ela interagindo com a família e amigos. Pelo céu voando, entre as nuvens passeando, atrás de aventuras, sem pensar onde vamos chegar. Em 2005 tivemos esse desenho super fofo, a Hello Kitty's Stamp Village, feito em stop motion. Esta é a casa da Hello Kitty. E é a hora do chá. Em 2006 já foi a vez da Hello Kitty Ringo no Mori, mais uma série pra TV, mas dessa vez focada mais em aventuras. Uma saga desse anime que chegou aqui no Brasil via DVD, envolvia o sumiço da irmã gêmea da Hello Kitty no universo paralelo e um embate da nossa protagonista contra a Akuro, uma gata do mal. Daí em 2008 já foi a vez da primeira série em CGI, As Aventuras da Hello Kitty e Amigos. E atualmente temos duas séries sendo atualizadas, que são a Hello Kitty Super Style, que está sendo exibida no Discovery Kids, e Hello Kitty Super Cute Adventures, que por sua vez já é uma websérie que está sendo postada aqui no YouTube. Aliás, falando em websérie, em 2019 foi lançado um crossover incrível entre essa personagem e os robôs gigantes de Gundam, onde no caso a nossa protagonista estava assistindo o episódio desse anime na TV e ansiosa com a luta, ela decidiu ir até o espaço enfrentar o robôzão gigante. É desenho pra caramba, né? E isso que a gente nem falou dos filmes, e houveram 3 lançados entre os anos 80 e 90. O primeiro baseado em Cinderela, o segundo em Thumbelina e o terceiro em Bela Adormecida. E atualmente, um novo filme está sendo desenvolvido, um filme americano, no caso, e que vai ser o primeiro live action dessa personagem. Será que vai ficar bom, hein? Ai, tô entediada.
E é essa a história da Hello Kitty, uma personagem que nasceu como mercadoria, ganhou status de estrela e se tornou um ícone cultural que hoje já faz parte do nosso dia a dia. Mas e aí, qual é a sua história com essa franquia? Gostava de comprar ou ainda gosta dos produtos? E quanto aos desenhos, já chegou a assistir algum? Então divide aí a sua experiência com a gente.